Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, mais um vídeo sobre Victor Osimhen. Olha, eu vou falar a verdade aqui, eu faço por vários motivos esses vídeos. Primeiro, é notícia. Segundo, dá visualização, quer vocês gostem ou não, sobre eu comentar aqui é o cansaço, né? E assim, é uma atualização interessante de que o Chelsea agora está disposto a contratá-lo de maneira permanente, mesmo que seja com empréstimo por obrigação de compra, né? Eu acho que isso é por motivos contábeis, né? De você fazer essa estrutura, tipo assim, olha, faz um empréstimo nessa temporada e eu te pago um valor X, ainda não sabemos qual seria, né? Para a próxima temporada, porque isso vai para os livros da próxima temporada. Vamos lembrar que o fair play financeiro ele tem um monte de regras muito complexas, muito difícil para as pessoas entenderem normalmente, né? Eu mesmo tenho muitas dificuldades de entender. Então, assim, mas uma das regras principais é o balanço financeiro num espaço amostral de 3 anos não pode ser pior do que 105 milhões de libras negativos, né? Isso é um problema que o Everton está tendo, porque eles gastaram muito, não tiveram retorno, as transferências que eles fazem são caras, as vendas são baratas, e é por isso que eles vêm consecutivamente perdendo pontos no campeonato inglês. O Nottingham Forest, a mesma coisa, tiveram prejuízos muito grandes, né? É um risco que essas equipes médias tomam. O Chelsea, né, ainda tem a questão de poder vender muitos jogadores e ainda tem a questão também de poder fazer alguns cálculos, assim, de, olha, vamos vender propriedade X e Y, que a Premier League aceitava até pouco tempo atrás, né? Na UEFA não aceita, isso está gerando até alguns debates, mas a questão é, o Chelsea nessa janela de transferências já gastou grana pra caramba, muito em jovens atletas, alguns em jogadores para a equipe principal, como Desbury Hall, Pedro Neto, João Félix, o Adarabioio foi a custo zero, então não vou considerá-lo, mas a questão é, eles já venderam muitos atletas também, são mais de 140 milhões em vendas, só que se você traz o Osimhen, no momento, acho que o balanço do Chelsea está 60 milhões para negativo, né? Tá longe de ser o pior da janela, o Brighton já está quase 200 milhões no vermelho, mas para eles tudo bem, porque estão dentro da regra. Agora, o Chelsea, ele se contrata o Osimhen nessa janela, né, e com taxa de transferência permanente, eles ficam mais dos 100 milhões negativos e fica meio que obrigatório para Champions, né? Você jogar esse custo para a janela que vem na temporada, aqui da próxima temporada, aí você consegue, assim, manobrar melhor essas restrições, né? Tipo, os diretores de futebol estão sempre pensando nisso, pelo menos os bons, né? Então, assim, nesse caso, eu não acho que isso é um problema, eu acho que a Napoli não tem problemas em aceitar isso. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na questão salarial, isso é o que está emperrando a negociação. Eu acho que a Napoli já está num ponto em que o De Laurentiis prejudicou demais essa negociação, porque a verdade falou, o De Laurentiis tem o direito de exigir o que ele quer pelo Osimhen. Ninguém quis pagar. Agora eles estão no final da janela e vão ter que aceitar uma proposta menor. Se ele tivesse colocado uma proposta um pouco mais razoável, vamos supor 100 milhões, 90 milhões de euros, ao invés de pedir 130, já é uma diferença muito considerável. Talvez tivessem saído times dispostos a gastar isso já de início da janela, ou já dispostos a negociar. O cara está tendo que vender por 65 milhões para baixo. Então isso não é legal, né? No aspecto de que você literalmente está vendendo o cara mais ou menos pelo mesmo preço que você contratou. Então, porque vale lembrar, o Osimhen foi caro na hora que foi contratado, ele era um jovem talento no Lille que chamava muita atenção e ele foi bem caro. Então, assim, o Osimhen, o grande problema para o Chelsea é a estrutura salarial, porque muita gente comenta que o Chelsea tem uma estrutura salarial que varia conforme o time está, ou na Champions League ou fora dela. Quando está na Champions, os salários são maiores, mas aí os jogadores têm que concordar com corte salarial quando não estão, para quê? Para o balanço do clube não ser muito afetado, para o time ainda ter condições de fazer grandes investimentos, porque assim, de reduzir a folha salarial você abre espaço que seria a grana que a UEFA te dá por participação na Champions League. A questão é, o Osimhen renovou o contrato dele com a Napoli na última temporada, apenas mais um ano, multa rescisória e um grande aumento salarial que levou o salário dele no padrão do futebol italiano para 234 mil euros por semana. Esse salário, deduzindo impostos, dá uns 170 mil. Na Itália se cobram menos impostos que na Inglaterra. Se você fizer essa transição para a Inglaterra, onde há muito mais impostos, o Osimhen, ele ganharia, contando impostos, 295 mil libras por semana. Se o Sterling e o Lukaku saem da equipe, o Osimhen, ele se torna o jogador mais bem pago da equipe, né? Ele ganharia 295 mil libras, isso dá, se não me engano, 45 mil libras a mais do que o Reece James recebe. Então, assim, que é o jogador de vidro. E tirando o Reece James,
O Fofana é o jogador que mais recebe com 200 mil libras. Então, assim, se a gente pegar o jogador que mais recebe no Chelsea, né, da nova gestão, tirando obviamente aqueles da primeira janela, eu acho que, se não me engano, é o Christopher Nkunku com 195 mil libras por semana. Então, haveria uma diferença de 100 mil libras entre o que o Osimhen recebe e do que o Chelsea ofereceu no máximo a um jogador que tem um status já muito grande, o Christopher Nkunku, todo mundo sabia o jogador que ele era. Então, assim, o quanto dessa diferença pode ser coberta, é isso que está gerando um grande debate. Se o Chelsea ainda está negociando, é porque eles acreditam que ainda possam chegar a um acordo, não sei. Mas a questão é uma negociação muito difícil, muito complicada, e eu acredito, assim, que essa negociação só tá viva porque o cara, tipo assim, ele não quer abrir mão de muito dinheiro, mas a Arábia Saudita, obviamente, não deve ser a prioridade, embora só o fato de ir para lá já me decepciona muito, né, de cogitar essa possibilidade. Eu preferia ficar na Nápoles, né? Tudo bem que a Nápoles não deve dar muita escolha para ele, mas a questão a gente está vendo essa situação, vamos ver o que acontece. Fato é que o Chelsea está aí tentando, né? Vamos ver se eles conseguem arrumar alguma estrutura. Fabrício Romano disse que se a negociação quiser que fique viva, tem que ter progressos grandes no dia de hoje. Então, a ver o que sai no noticiário, a ver o que vai acontecer. No final, o Al-Ahly está esperando com uma oferta aí de 25 a 30 milhões de euros por ano. E segundo o que foi dito na imprensa, eles colocaram a multa rescisória abaixo dos 50 milhões de euros, que pode ser acionada após 2 anos na Liga Saudita, né? E assim, eu acredito que ele com 27 anos, né, quando ele vai daqui a 2 temporadas, né, uma multa de menos de 50 milhões de euros, talvez ainda possa atrair interesse. Talvez. Porque, convenhamos que, assim, quase nenhum jogador que foi para a Arábia Saudita voltou até agora para o futebol europeu. Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver se o Chelsea chega em um acordo. Se o Chelsea chegar em um acordo, é a transferência para ajudar a melhorar ainda mais o nível de um ataque muito promissor. Se não chegar em um acordo, vai ter que se virar com as opções que tem neste momento ou ir atrás de uma contratação meio panic buy, né? Ir atrás, sei lá, do John Duran, do Ivan Toney. Estão falando que o Ivan Toney já está ficando um pouco mais carta fora do baralho, porque o Brentford já está começando a cogitar não vendê-lo pela demora das equipes interessadas. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.